Oi, eu sou Débora Baldin e seja bem-vindo a este que é um vídeo do canal e um episódio do Futilidade Pública Podcast ao mesmo tempo. É isso mesmo, essa é a nossa primeira entrevista aqui com uma collab que é, assim, eu condensei esse desejo antigo, enorme de fazer e finalmente eu vou materializar, que é de receber a Ana Claudino do Sapatão Amiga. Oi, amiga! Finalmente saiu essa collab tão esperada. Precisou esperar, né? Eu, na verdade, dar conta de sair e voltar pro YouTube, mas aqui estamos no final, né? Amiga, muito obrigada por aceitar esse convite. E o tema de hoje, ele não vai fugir do que eu acho que é mais importante estar sendo debatido no mês de agosto, que é a visibilidade lésbica, com a minha referência principal aqui do YouTube, hoje em dia, para falar sobre esse assunto, que é você. Amiga, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Pra mim também é um sonho estar aqui, realizando um sonho, um desejo muito antigo. E vamos que vamos. A gente falar de política e daí Mas pra acho que baixo, porque a gente é geminianja, né, amiga? A gente é do signo de ar, assim, em casa, astrologicamente falando. Madame Bruna curtiu isso agora. É isso. Vamos lá. Amiga, antes de tudo, eu quero que você se apresente. Conta um pouco do seu trabalho aqui e em outras plataformas, da sua formação, enfim. Conta um pouco de tudo que você faz aí nas suas multiplataformas. E tá bom, vamos pensar com calma, que eu sou geminianja, eu tô em vários lugares ao mesmo tempo. Então, olá, pessoal, Meu nome é Ana Claudino, eu tenho 30 anos, sou da capital do Rio de Janeiro. Sou geminianja, como eu já falei, sou formada em Publicidade e Propaganda e atualmente sou mestranda do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. Sou criadora do canal Sapatão Amiga desde 2017. Tô na internet já há 4 anos criando conteúdo, pautando essa questão de novas narrativas, de visibilidade lésbica, de pluralidade LGBTQI+, pluralidade das pessoas negras. Tô aí, né, eu tenho também uma coluna na Mídia Ninja, onde eu falo sobre gênero, sexualidade, raça. Também tem um Apoia-se do meu trabalho todo na internet, se vocês quiserem ir lá conhecer, também é o Apoia-se Sapatão Amiga lá. Tô no TikTok, tô fazendo Reels no Instagram e tô cada vez mais pautando essa questão de letramento racial, letramento sobre sexualidade, sobre gênero, comunicação, pluralidade, tudo também trazendo para um lado do bom humor e de uma forma acolhedora, falando para os nossos, para as nossas e tal. Eu acho que é um pouco assim do que eu faço na internet, assim, nesses 4 anos. Como uma boa geminiana, né, amiga? Do entretenimento. Um pezinho no entretenimento, um pezinho na batelada, assim, na também cara, falo né? de política também, como a Débora. Tem também lá uma série sobre política lá no meu canal. Em 2018 eu tava lá firme e forte, assim como acho que todo mundo que assiste esse canal, né, tava ali lutando contra isso que a gente tá vendo agora acontecer. E é isso, amiga. Eu acho que eu falei tudo sobre mim. Conheçam o canal da Ana, apoie uma sapatona, se você puder apoiar, considere apoiar o trabalho dela sim. Ela é uma pessoa chapa quente, que produz conteúdo sem parar e que, enfim, fortalece aí a nossa comunidade aqui na internet. Então vamos começar pro vídeo, amiga. Antes de tudo, eu queria que você começasse contando um pouco aqui pro pessoal do canal por que essa data existe, por que a gente celebra em agosto, especialmente no dia 29, o Dia da Visibilidade Lésbica. Então, amiga, o dia 29 ele foi escolhido justamente por uma data histórica. Lá nos anos 90, eu não vou lembrar exatamente a data, quer dizer, a data assim, dia 29, mas o ano. Acho que é 96, por aí, se não nos me anos engano. 90 ali. Algumas lésbicas daquela época que eram ativistas se reuniram no primeiro Senale para debater questões relacionadas a ser lésbica, a viver na sociedade sendo lésbica naquele momento. Muito porque elas não encontravam um espaço dentro do movimento LGBT, que naquela época era LGBT, né? Ainda não tinha as outras siglas. No geral, assim, era ainda um movimento muito dominado por gays, cis, brancos, que não davam espaço para outras vivências, outras siglas da grande, outras letras da grande sigla LGBT falarem sobre suas vivências, falarem sobre o que elas estavam querendo mudar. Então essas mulheres, elas se encontraram e decidiram criar esse dia da visibilidade lésbica, que é para falar das nossas questões, que é falar moradia, saúde, trabalho, emprego e também amar, mas aí também pensar que as nossas questões elas vão além, né, desse negócio de direitos de amar livremente, show também, mas também pensar nesse ato político de ser uma sapatão, de ser uma pessoa que é sapatão, que fala não
para toda a heteronormatividade vigente, para todo o machismo vigente que traz esse corpo político à tona. E eu acho que, assim, do meu ponto de vista, o dia 29 ele veio daí, né? E aí a gente tem ele rolando aí todo ano até agora. E por que visibilidade lésbica? Qual a importância da visibilidade? Por que a comunidade sapatão, a comunidade lésbica, pauta essa questão da visibilidade em específico? Visibilidade para trazer nossos corpos visíveis, né? Porque as lésbicas ainda sofrem muito apagamento. A visibilidade, eu acho que a visibilidade, amiga, para todas as nossas questões. Por exemplo, nós não temos políticas públicas de saúde até hoje para lésbicas, para pessoas bissexuais, para pessoas com vagina no geral. O nosso sexo, ele ainda é um sexo não seguro, porque não existe uma forma de proteção criada pelo Ministério da Saúde, criada pelo governo, pelo Estado. Nós ainda não conseguimos, às vezes, ter um atendimento médico no ginecologista, por exemplo, atendimento médico seguro. Muitas das vezes nós saímos de lá nos sentindo mal. Então, por exemplo, não temos políticas públicas sobre isso. Nós temos, então a visibilidade ela vem eu acho que vem dali, pra gente olhar para esse lugar de pensar como é que a gente vai melhorar a vida da nossa comunidade sapatão, como é que a gente vai trazer dignidade para essas pessoas estarem vivendo bem. Eu acho que a visibilidade ela vem daí, porque ainda sofre muito um apagamento. Uma lésbica que desafia amar outra lésbica publicamente, atualmente no cenário que a gente vive, no governo Bolsonaro, no fascismo em curso, em tudo que está acontecendo por aí, é um ato de muita coragem, assim. E eu acho que eu quero cada vez mais ver mais lésbicas visíveis, e visíveis em todos os lugares, amiga. Na internet, no Congresso, né, na política, na comunicação, na televisão, em todos os espaços, assim, pensar nessa visibilidade lésbica. Quero saber assim, a visibilidade lésbica, a invisibilidade com as sapatonas, ela é mais invisível para dentro da comunidade? Existem diferenças? É isso que eu quero entender. E como é que você enxerga essas diferenças positiva e negativamente, vamos colocar assim, porque a nossa comunidade é plural, né? Eu sempre falo, dei uma entrevista pra Trip agora que vai sair também na Semana da Visibilidade, e falei isso. As pessoas não têm ideia da pluralidade que compõe a comunidade sapatão, né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que cada vez mais defender uma comunidade lésbica, sapatona, caminhoneira, fancha, como você queira se identificar, plural, como você trouxe, amiga, porque às vezes ainda tem muito esse olhar de que nós somos uma coisa só, que sapatão é tudo igual, que toda sapatão vai ter um estilo de vida parecido, que é igual para todo mundo. E a gente tem que levar em consideração que a sociedade ela vai se repetir dentro da nossa comunidade. A gente vai ter os enfrentamentos de classe, nós vamos ter os enfrentamentos raciais, nós vamos ter os enfrentamentos de localidade geográfica. Nós vamos ter que lidar com vários enfrentamentos, como eu já falei no IGTV no meu Instagram. Sair do armário não é um processo igual para todo mundo. Tem gente que nunca vai poder sair do armário. Tem sapatona que nunca vai poder sair do armário por uma questão de risco de morte. Por uma questão de não ter um poder econômico para ainda sair da casa da família nuclear ou sair do lugar que ela está ali. Porque ainda nós temos ainda esse tratamento de classe dentro da nossa comunidade, né? E também, principalmente, a questão racial. A transfobia também dentro da comunidade lésbica de não aceitar as lésbicas trans, por exemplo. Então tem muitas questões para a gente olhar e enfrentar também dentro da nossa própria comunidade. E entender que a minha vivência sapatona não vai ser igual a da Débora, não vai ser igual a de outras lésbicas por aí. E de tentar cada vez mais ouvir essas outras lésbicas, porque é o que eu sempre falo, né, trazendo aqui para o meu lugar, Rio de Janeiro. É uma coisa você ser uma sapatona no Leblon, do Rio de Janeiro, você seja uma família herdeira, você ser branca, você tá ali transitando, sendo uma pessoa magra, né? E outra coisa é você ser uma sapatona negra, gorda, nas periferias do Rio de Janeiro, ou na Baixada do Rio de Janeiro, por exemplo. Tem que se pensar em todos esses lugares que vão atravessar a identidade sapatão. Então, eu acho que é importante a gente defender cada vez mais essa pluralidade dentro da nossa comunidade e tentar consumir também, trazendo para o nosso lado de criação de conteúdo, outras sapatonas que não sejam pessoas brancas, né? Consumir sapatonas negras, sapatonas indígenas, que estão aí também fazendo conteúdo. E aí eu queria te perguntar, como é que funciona, como é que você acha que essa dinâmica regional do Brasil afeta esse modo, essa coisa de ser sapatona?
A gente sempre falava aqui no canal... Aqui, olha. A gente sempre falava no canal das Bi que é muito diferente você ser uma sapatona ou ser uma pessoa LGBT em geral nos grandes centros urbanos. E que isso é uma grande questão para nossa comunidade aqui no Brasil. E é muito diferente como é que isso acontece fora das nossas grandes metrópoles, grandes centros urbanos. Como é que você vê essa diferença? Como é que isso afeta a vida da sapatona que tá aí no interior do Goiás, no interior do Mato Grosso, no Amazonas, enfim, Brasil para dentro? Eu acho que a gente tem que pensar nessa questão do nosso olhar sudestino, né? Pelo menos eu e Débora, que estamos aqui, eixo Rio-São Paulo, sair um pouco desse olhar sudestino, das vivências, da cultura, de tudo, e começar a olhar para os outros lugares do Brasil. E eu comecei a olhar, assim, para outras sapatonas ano passado, quando eu montei o Brasil Virtual com outras amigas, né? E nós fizemos uma série de lives pautando temas urgentes da comunidade sapatona, e tem até lá no meu canal as lives, se vocês quiserem conhecer. Eu acho que é importante a gente pensar nesse lugar de regional mesmo, de que, por exemplo, eu tenho seguidora que já mandou mensagem pra mim dizendo que não pode me seguir porque elas moram no interior, acho que era do Mato Grosso do Sul, agora me falhou a memória sobre o local real, mas é pro Centro-Oeste. E elas não poderiam ser vistas seguindo outra sapatão na internet, porque na região dela você não pode ser sapatão livremente na rua. Aqui nos centros urbanos, como grandes centros urbanos como o Rio e São Paulo, né? Nós temos muito essa facilidade, assim, apesar de também ter os nossos enfrentamentos. Mas é pensar que eu acho que nós, aqui nesse lugar, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas eu vejo como que nós temos mais liberdade, talvez, assim, do que essas outras pessoas. E também eu acho que é importante a gente ver também que essas pessoas também estão produzindo lutas, vivências, trazendo cultura, trazendo desse lugar da pluralidade de sapatão, sabe? É importante lembrar que eu estava lendo os dados do dossiê do lesbocídio, que é um dossiê muito importante. Na verdade, é o primeiro levantamento de dados sobre mortes por lesbofobia, esse é o conceito de lesbocídio, que foi cunhado por um grupo de pesquisadoras lésbicas aqui pela Unicamp. É um dossiê que foi produzido em 2017 e que foi o primeiro compilado de mortes por lesbofobia feitos no mundo, não é nem só no Brasil. Porque isso também é um ponto importante, a gente vai chegar lá, eu quero perguntar isso pra você também, sobre dados. E é muito interessante ver como elas compilaram os dados e tal, e elas mostram que... Peraí, deixa eu colocar isso, vou voltar um pouco. Elas colocam e contabilizam como morte lesbocida não só as mortes da pessoa que sofre uma agressão, por exemplo, direta ou que é assassinada por lesbofobia, mas também suicídios motivados por lesbofobia. E aparece muito dos dados no dossiê do lesbocídio, das mortes no interior também estarem muito presentes, serem suicidas, mortes suicidas. E isso tem muito a ver com a pressão social que as pessoas sofrem, né, no interior, onde você não tem uma comunidade que possa te dar um pingo de amparo ou pelo menos companhia, né? Para além da inexistência de serviço público, que é algo que a gente já enfrenta nas grandes metrópoles e que é endêmica, né? Enfim, Brasil adentro. É muito problemático, e que acompanha o que você também falou no início, todo o movimento do país, né? Então vai acompanhar o desmanche do SUS, vai acompanhar o que você comentou hoje, a Ana fez um tweet importante sobre isso, sobre a contra-reforma trabalhista que estava sendo discutida ontem, foi aprovada, inclusive, no plenário da Câmara, que era uma contra-reforma que atingia, por exemplo, o setor do telemarketing, que é um setor de muita presença de pessoas LGBTI, que flexibilizava as regras trabalhistas, lá. Então, são movimentos que estão completamente atrelados com a realidade brasileira. E aí, antes de passar para essa outra pergunta, eu queria entender isso. Quais são os desafios que você acha que a realidade brasileira impõe à comunidade sapatão? Quais são as principais agendas que a comunidade sapatão você acha que são importantes de serem discutidas em 2021? Amiga, são muitas coisas, assim, né? Mas eu acho que o principal, assim, é a gente pensar em trabalho, moradia, saúde e a saúde mental também. Porque essa questão da saúde mental é muito importante, não só para todo mundo, mas para a comunidade LGBT no geral, para as sapatonas no geral. Eu tenho uma série lá no meu canal chamada Saúde Mental das Sapatão, e eu converso com uma amiga que é uma terapeuta e sapatão, e a gente fala muito dessa questão, desse cenário de pensar a saúde mental das sapatonas e como é que a gente pode começar a pensar na nossa saúde mental, que foi um momento para mim, eu fiquei em 2018, agora é uma história pessoal, né?
Eu fiquei 2018 inteira ali, de frente, eleições, contra Bolsonaro, e vai, Amiga, eu passei vira pela mesma voto, coisa. e faz Juro isso, pra faz você. aquilo. E aí, em 2019, eu comecei a ter Nossa. muitas crises de ansiedade. Por, um- eu, co- Não tem posso, outra, é o medo passou? de morrer mesmo, Eu que não comecei a ter passa. muitas crises de ansiedade e... Por causa do Bolsonaro, basicamente, né? Por causa do mandar o Pix, na época não tinha Pix, era mandar a conta bancária da minha terapeuta pro Bolsonaro pagar. Mas enfim, aí eu comecei a me ver nesse lugar e eu tava tendo crise de ansiedade fortíssimas sem entender o que estava acontecendo comigo. Eu tive medo de procurar ajuda, eu tive medo de procurar terapia. Mas eu tenho uma rede de amigas e minha namorada, tudo mais comigo, que são pessoas maravilhosas, que começaram a conversar comigo e eu comecei a procurar pensar em fazer terapia. E aí saiu esse quadro no meu canal depois, para eu tentar ajudar outras pessoas que poderiam estar naquela situação. Porque existem momentos históricos que são ansiolíticos, que são adoecedores, que são muito intensos. Sim. Né? Eu imagino como é que deve ter sido para as pessoas que estavam vivas durante o período da ditadura empresarial militar. Eu fico pensando assim, essa questão, e hoje em dia a gente está vivendo nesse cenário de pandemia, quase 1 milhão de pessoas mortas, negligência do governo, genocídio do governo, falando assim, né? Então isso acaba atravessando a gente. Nós que já somos corpos super marginalizados normalmente, assim, no contexto normal. Nós que somos corpos que não conseguimos espaços no mercado de trabalho, porque quando descobre a nossa sexualidade, quando descobre que você é sapatão, teu currículo não serve de nada para algumas empresas, para que vão jogando cada vez mais para o mercado informal de trabalho. Nós já vivemos histórias de ser Na nossa expulsos fase de casa por normalmente ser de quem nós formação, somos. né? Que é a Ser adolescência, expulsos de jovem casa por adulto, aqueles que que é quando a gente deveriam tá nos acolher, tentando se nos formar amar, minimamente né? para A conseguir família. ingressar ao mercado de trabalho. Sim, isso acaba gerando evasão escolar, por exemplo. Essas adolescentes acabam saindo da escola e isso lá na frente vai impedir elas de terem um trabalho maneiro, de estarem numa universidade. Então existem vários apagamentos das sapatonas em várias áreas. A invisibilidade lésbica, ela não é só a comunidade LGBT no geral que propõe, né? Tipo, a sociedade faz essa invisibilidade lésbica de desmerecer as nossas famílias. Porque nossas famílias existem, como eu trouxe lá no Dia das Mães, eu fiz um post no meu Instagram sobre maternidade lésbica. Tem um texto também na minha coluna da Mídia Ninja sobre maternidade lésbica. Como a Débora falou, hoje no meu Instagram eu fiz um post sobre como falando rapidamente que essa reforma trabalhista vai nos afetar, porque a maioria das pessoas que estão trabalhando com telemarketing são pessoas LGBTs, que já enfrentam um trabalho que é super abusivo, que não respeita muita coisa e que vai ficar cada vez pior, assim, né? E para onde que esse capitalismo está nos empurrando? Para onde que vai ser daqui a um tempo? Que cada vez mais que vão, por exemplo, automatizando os processos de trabalho, vão empurrando os que são vistos como trabalhos menores para cada vez mais para um outro lugar. Né, cada vez mais para subempregos, né, essa questão da uberização da vida. Isso também atravessa as sapatonas. Isso não é papo só de política, isso não me interessa, como eu já ouvi muitas falando, a política também passa pela gente, também vai atravessar a nossa vida, você querendo ou não, você aí falando que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa ou não, entendeu? Isso vai passar você. Porque ser sapatão é ser um ato político, gente, não tem como se desassociar disso. E eu acho que os temas urgentes são esses: pensar saúde mental, pensar saúde no geral, pensar trabalho, pensar moradia, pensar em dignidade e direitos humanos. Eu acho que pensar em maternidade lésbica, pensar também na terceira idade lésbica, pensar nas lésbicas que se descobrem um pouco mais tarde e não podem sair do armário por exemplo, ter medo de perder a guarda do filho ou da filha, como eu já ouvi casos que o juiz tirou a guarda da mãe porque ela era sapatão. E aí, como é que a gente faz, assim, né? Eu acho que tem essas questões, é o que eu falo, que eu passo nervoso todo mês de junho, que falam que a gente só luta pelo direito de amar. Assim, amar é bom, gente, é muito bom amar, assim, amar também é político, mas as nossas vivências, elas vão além disso, Eu tava assim, lendo sabe? uma entrevista hoje Além de amar. de um Então, conjunto eu acho de que é muito militantes desse aí que lugar, fazem assim, algumas que amiga. compõem a LBL e tal, e que falam que a visibilidade
ela é uma demanda que tem muito a ver com a desumanização mesmo. Quem não existe, basicamente não demanda política pública, não demanda atenção, não demanda nada. E fica taxado a marginalidade mesmo, a subalternidade, né? E porque a gente vê diferenças nesse sentido, por exemplo, com ainda que eu também não acho que isso atinja a comunidade trans, né? Mas a gente tem algum mapeamento de organizações e que já tem alguma intersecção com o Estado, por exemplo, de violência contra homens gays cisgêneros. A gente viu um esforço grande, existe um esforço que vem sendo feito pela comunidade lésbica e bissexual, de mulheres lésbicas e bissexuais, e da comunidade trans, no sentido de pegar e fazer isso mesmo com as próprias mãos e tal. Ou seja, a gente não tem dados no Estado brasileiro. Eu queria que você falasse como você vê essa questão da não existência dos dados e qual é a importância da produção de dados. Pergunto isso porque eu vi que tem mais de uma iniciativa de sapatonas correndo de começar a exigir essa coisa da produção dos dados. E eu queria que você que é uma pesquisadora, Ana, comentasse um pouco sobre como você vê essa inexistência dos dados sobre mulheres lésbicas e bissexuais e qual que é essa relação com a invisibilidade. E vamos lá, gente. Agora a minha tese de doutorado sobre dados. Mentira, não tenho doutorado ainda não. Mas assim, amiga, eu acho que primeiro essa desumanização, ela vem lá dos processos coloniais, né? Quando esse povo resolveu invadir nossas terras, né? Escravizar as pessoas negras e tirar os povos originários, que são os povos indígenas, que são os verdadeiros donos dessa terra. Então, assim, esses processos, eu trago isso porque o processo colonial, quando invadiram aqui, né, não foi nada descoberto, eles criou-se essa questão da raça, por exemplo. Quem era a raça superior e quem era a raça inferior, né? Então, um homem branco europeu tinha que ser um homem branco cis, né, provavelmente hétero, definiu que primeiramente ele se viu como uma raça, né, e se definiu como superior aos outros, que eram as pessoas negras e os povos indígenas, por uma mera questão ali de controle de capitalismo, né, que eles detinham o poder social, econômico, político e colocaram essas pessoas ali para serem vistas como inferiores. Então, isso criou uma série de outras coisas, porque quem cria a norma, quem dita a norma, também dita quem é o desviante. E quem é o desviante da norma é penalizado, não vai ser visto como humano, não vai ser visto como digno de alguma coisa. E isso quando a gente pensa também na nossa formação, né, de colonial, nas invasões que tiveram aqui, o nosso país, né, ele foi feito também muito pela religião, né? A Igreja Católica teve aqui muito presente também nesse processo genocida de invasão, assim, né? Isso não pode se apagar da nossa história. Teve um papel também muito importante no processo de escravização de pessoas negras, colocando pessoas negras como sem alma. Se você não tem alma, você pode sofrer o que eu achar que você tem que sofrer, porque você não é humano. Então eu gosto muito de trazer também um pensamento da Oti Curiel, que é uma intelectual aqui da América Latina, se não me engano, que ela fala sobre a heteronação, que o Estado ele é estruturado por e para pessoas cis heterossexuais, majoritariamente os homens brancos heterossexuais. Então, tudo que foge disso não é interessante, isso vai para todas as áreas. E no campo da pesquisa, a questão por muito tempo, antes da política de cotas, antes de uma série de questões, as pessoas que não eram homens brancos cis hétero, elas não estavam dentro das universidades. Por exemplo. Foi o ministro da Educação Nova, amiga. Eu não sei quem falou. Para um grupo seleto que ele fala. Não deveria ser para todos. Que a universidade deveria... acho que isso não é isso aí, esse cara Isso, é para um grupo seleto, que a universidade não deveria ser para todo mundo. E na época lá das invasões coloniais, a universidade era para um grupo seleto, né? Então, quando essas pessoas que não eram essas brancas heterossexuais de famílias herdeiras começaram a entrar nas universidades,
isso foi recentemente, né, que começou a se pensar em outras formas de pesquisa. Começou a descolonizar o nosso olhar sobre pesquisa, a nossa forma, quem são os intelectuais, quem são as pessoas que vão também criar teorias, que vão poder produzir esses dados, porque os dados eles vêm de pesquisas. Então, o fato da gente, por exemplo, não ver tantos dados sobre lésbicas, por exemplo, porque vamos pensar, quantas lésbicas de fato conseguem estar numa universidade, conseguem terminar uma graduação, conseguem entrar num programa de pós-graduação, trazendo todo o debate que a gente já falou aqui sobre evasão escolar, sobre suicídio, sobre normar trabalho. Como é que uma lésbica vai pensar em ser uma pesquisadora se ela está passando fome, porque ela não tem emprego? Então, os dados, eles vêm... Eu acho que, para mim, a falta de dados ainda, né, vem também desse lugar de não ter ainda muitas lésbicas dentro da universidade produzindo pesquisa sobre nós. E aí também tem outro lugar também da universidade que também não considera a pesquisa, que não é aquela pesquisa clássica com grandes pensadores intelectuais europeus que vai trazer outras vozes do continente africano, vozes da América Latina, vozes do Oriente, que não vão trazer essas pessoas que são os clássicos do pensamento, por exemplo, das ciências sociais, né? Então, a universidade também vai dizer quem vai falar e quem é digno de fazer uma pesquisa ou não, e qual pesquisa é válida ou não. Também tem esse enfrentamento. E aí, depois que você produz esses dados, também tem uma outra questão da divulgação, que também acaba que tem esse enfrentamento das pessoas não entenderem ou não quererem divulgar a sua pesquisa. Então, acho que são esses 3 fatores, ao meu ver, que impedem as pessoas de produzirem mais dados, assim. Porque, eu ia falar isso, para além da evidente desresponsabilização do Estado brasileiro, né? Acho que não é nem sobre esse governo, ele é Bolsonaro, genocida. Acho que o limite dessa situação, mas o Estado brasileiro ele é desresponsabilizado mesmo, né? Se desresponsabiliza, no caso, né? É pensar nisso. Se a gente for pensar nesse desmerecimento da ciência, como a gente está vendo aí com a pandemia, negação de gente antivacina, a gente fala que a Terra é plana, enfim, essas sandices que a gente escuta por aí. Precisa de investimento em pesquisa. A gente vê que não está tendo investimento em pesquisas que vão melhorar a dignidade humana, em pesquisas voltadas para direitos humanos, pesquisas voltadas para ciências sociais, ciências humanas no geral. Tem investimento na pesquisa que vai gerar lucro para a fábrica, para a indústria, que vai botar dinheirinho no bolso dos empresários. Aí essa pesquisa aí é válida. Quando a pesquisa que só vai continuar deixando a sociedade como ela é. Eu acho que vem muito desse lugar, amiga. Eu dei uma volta assim, mas eu acho que eu tive que trazer para poder explicar uma ausência dos dados que produz essa dificuldade que a comunidade tem muitas vezes de pautar a política pública, né, e de se organizar e de cobrar o Estado, porque tudo que a gente tem, na verdade, é só o que a comunidade produziu mesmo, assim, e são esforços importantíssimos. O dossiê do lesbocídio é um marco histórico, tá? Amiga, eu queria falar, antes de encerrar, 2 polêmicas. Uma é a seguinte, as pessoas têm uma ideia no senso comum de que o movimento de mulheres não existe, né, diferença do ponto de vista da assimilação das agendas, né, do abraço, do vamos lutar junto, do movimento de mulheres e da comunidade lésbica, né? E nós, historicamente, sabemos que não foi nada bem assim, que a demanda das sapatonas foi uma batalha mesmo de inserir dentro do movimento de mulheres essas agendas e esses debates. E a necessidade, inclusive, de articulações independentes da comunidade sapatona veio dessa dificuldade. Eu vejo como a versão repaginada disso, essa batalha de 7 setores dos movimentos feministas com essa noção que eu acredito que é muito importante, de que a comunidade sapatão ela tá muito além dessa versão cisgênera, branca, lavada aí pelo pink money de certos setores da nossa comunidade. E eu queria te perguntar como é que você vê essa versão atualizada dessa disputa, que na minha opinião é cisnormativa, é classista e é racista também. Em muitos momentos a gente vê na internet situações absurdas. E como é que você vê esse tensionar que esses setores dos movimentos feministas fazem com essa que, na minha opinião, eu acho que é algo que tem que ser
tem que ser visto dessa maneira. Acho que a nossa comunidade sapatão, ela tem que, sim, expandir e se ver de um lugar para além das questões da cisnormatividade. Então, amiga, o movimento de mulheres heterossexuais, né, o movimento feminista, ele não foi acolhedor, né? Tá tentando aí se redimir com mulheres negras, mulheres indígenas também, né? Teve muito essa questão, como eu trouxe, a colonização, que traz a universalização do ser humano, como se todo mundo fosse a mesma coisa para todo mundo, e pauta só gênero, como se não existisse classe, raça, enfim, né? Todas essas coisas. E se eu não me engano, durante muito tempo teve um quebra-pau aí entre as heterossexuais e as lésbicas. Eu gosto muito da Audre Lorde, que ela traz esse olhar, né? Ela fala, por exemplo, que no movimento de mulheres lésbicas ela é negra e no movimento negro ela é uma lésbica. E ela também fazia esses debates com as feministas brancas. A Audre Lorde ela teve uma participação bem importante ali pro final da vida dela na Alemanha. Ela teve uma vivência ali na Alemanha, lá pro final da vida dela, assim, que foi muito importante. Ela já foi na Rússia, da época da União Soviética. No livro dela, ela fala um pouco, eu ainda não terminei de ler essa parte, mas ela fala um pouco daí dos debates que ela teve com as mulheres russas da União Soviética. Ela faz esse debate ali, né? E eu gosto muito de pensar nessa questão da interseccionalidade, que muitas das vezes tem esse olhar universal, como se ser mulher é a mesma coisa, enquanto, por exemplo, as mulheres brancas estavam lutando para sair de casa e poder trabalhar, se inserir no mercado de trabalho, as negras estavam ali lutando porque elas eram obrigadas a trabalhar o tempo todo, elas não tinham direitos trabalhistas, elas eram escravizadas. Então, pensar nesses atravessamentos, assim, ainda tem muita dificuldade de, no 8 de março, lembrarem que lésbica também se identifica como mulher. Aquelas que se identificam como mulheres, que nós também temos as pessoas não binárias que são lésbicas, né? Mas isso aí, eu acho que é um outro debate aí. São atravessamentos são mil, atravessamentos né? mil, mas a gente pensar, né, falando aqui de uma forma geral, que esse movimento, eles não reconhecem a gente como mulheres. Eles não reconhecem e faz o apagamento, como se ser mulher, de novo, é aquele olhar colonial que bota todo mundo numa coisa só. Ser mulher é uma coisa só. Então, lésbica é um outro lugar. Então, vai cada vez mais fragmentando a gente. E eu acho que acaba que essa fragmentação, às vezes, ela poderia... A diferença poderia ser o nosso ponto forte, como o debate Audre Lorde. Ela defende a pluralidade, as diferenças como um ponto forte. Que ela tem uma cena que ela fala que ela é lésbica e ela também é irmã das pessoas negras, por exemplo. Ela também tem um filho negro, então os atravessamentos do racismo, da violência policial daquela época também vão atingir a família dela, por exemplo. Ela traz esse debate, assim. No livro Sou Sua Irmã. Tem esse da Audre Lorde, também tem o Irmã Outsider aqui, dando dicas aí de leituras para vocês estiverem interessados em conhecer a Audre Com Lorde. certeza. Né? Então, o movimento de mulheres heterossexuais feministas ainda não olha pra gente. Ainda tem essa lesbofobia. A gente tem que entender que, por exemplo, não é porque uma pessoa é de esquerda que ela não vai reproduzir e ser preconceituosas com outras pessoas. A Verônica Lima, que é uma vereadora aqui da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, ela é de esquerda, ela sofreu lesbofobia, por exemplo, com um companheiro de luta que também é de esquerda. Então a gente tem que pensar que mesmo dentro desses espaços, nós vamos ter esse enfrentamento. Por isso que eu faço a defesa da interseccionalidade, da gente olhar essas múltiplas opressões que atravessam as múltiplas identidades que a gente carrega. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra e eu sou sapatona. Então, vamos supor aí, eu tenho um enfrentamento, né, ao racismo e à lesbofobia, falando assim, numa linguagem bem rápida, assim. Então, tem que se entender essa questão, né? E pensar também, por exemplo, que a gente pensar além das cisgeneralidade, ou como é que se... Cisgeneridade. Eu não sei, eu vou falar cis, amiga. Eu não vou travar a língua. Tá bom. Tá tudo bem. A gente pensar além da vivência cis, porque também tem pessoas trans que são lésbicas, que são sapatrans, que são lésbicas trans, e nós temos que acolher também essas irmãs. Nós temos que acolher e não definir o ser sapatão por gostar de buceta.
né? Porque pra mim o ser sapatão não tá ali definido na você ter uma buceta ou não, né? Falando bem assim. Então esse pensamento que é transfóbico, que não é acolhedor, ele é muito de retrocessos, né? E não serve a vida da nossa comunidade, né? Não serve pra nós, não faz o nosso progresso, né? Não vai fazer a gente avançar em nada. Então eu acho que é treinar o olhar. Não é fácil, mas é treinar o olhar todos os dias para lésbicas negras, lésbicas indígenas, lésbicas além do eixo Rio-São Paulo, lésbicas de corpos plurais, as gordas, as PCDs. É olhar para as lésbicas que são trans. E é olhar para essas pessoas como companheiras e aliadas, irmãs, e não como inimigos. Os nossos inimigos são outros, sabe? Então eu acho que pensar nesse lugar, assim, porque se eu tô avançando, mas eu tô massacrando outras pessoas, eu não tô avançando, né? A gente não tem essa coisa de ir subindo e deixar pra trás. Eu não vou me sentir bem se eu tiver assegurada enquanto uma lésbica cis, mas a minha companheira ali, que é uma lésbica trans, não tiver assegurada de nada, tiver correndo risco de morte. Que revolução é essa que eu tô buscando? Que progresso é esse que eu tô buscando? Eu tô só invertendo a ordem. Então a gente não pode se deixar deslizar nesses pensamentos de oprimir outras vivências. Porque quem foi que falou que pra ser lésbica tem que ter buceta? Por que existe esse pensamento? Dá um Google aí, porque eu também não vou entregar tudo de mão beijada. É isso, eu não tô aqui pra te dar aulas, não, apesar de estar dando. Se você quiser saber mais, arrasta pra cima e se inscreve no meu curso. Arrasou, amiga. Nossa, pô, muito, muito obrigada, amei. É isso, ser sapa. Vou deixar essa mensagem aí pra ser sapatona. É muito bom. Mas também cansa, viu? Ai, amiga, é muita luta. Arrasou, amiga. Poxa, acho que temos. Muito obrigada. Achei que ficou muito legal. Falamos um pouquinho de tudo que precisamos, realmente. É isso que eu... Deixa eu fazer isso também, peraí. Ai, gente, eu amei. Se quiser também, dá uma arrasta aí, tá, pra gente? cima e se inscreve no meu curso. Venha saber como ser uma milionária. Mentira. Tipo aqueles Só trabalhando com marketing digital. Vem entrar no meu esquema de pirâmide. É isso. Amiga, fala um pouco onde as pessoas podem te encontrar. Bom. Eu vou deixar as arrobas aqui na tela. E na descrição, tá? Então, eu agradeço aí a Débora por esse convite excelente, essa conversa maravilhosa, assim. Eu sei que eu tô no lugar certo quando eu saio com mais energia do que quando eu entrei. Quando eu saio com menos, eu vou lá com os meus rituais, meus banhos, porque tem uma coisa errada ali naquele lugar. Mas nesse lugar aqui tá bem energético, tá ótimo, assim, adorei estar aqui. Eu quero dizer para vocês se cuidarem, as que puderem, procurem terapia. Tem terapeutas de diversos lugares, de pagas, preço popular, gratuitas. Universidades também oferecem terapia gratuita. Eu não sei como é que tá agora com a questão da pandemia, mas tem lugares aí que oferecem terapia gratuita. Se cuidem, se protejam. Tem vários projetos na internet, Sim. né? De articulação de psicólogos populares que estão atendendo online e presencial. É sempre bom procurar mesmo. Se você aí que tá vendo a Débora souber de algum projeto, fala aqui nos comentários. Deixa nos comentários. Se você tiver no podcast, deixa aí, marca lá no Twitter com algum projeto que você conheça, né? Eu tô falando pro povo te engajar. Marca lá no Twitter, né? E aí acho que é isso, assim. Né? Cuidem das suas, dos seus, se fortaleçam. Se vocês tiverem uma religião, busquem ajuda também na sua força espiritual, no seu lado religioso, que também é importante a gente cuidar de tudo que está acontecendo, que a gente não está vivendo um período fácil. E se você está aqui até agora, você é bem vitoriosa. Se você está aqui minimamente bem, com moradia, com comida em casa, com seus familiares e pessoas queridas que estão vivas, em segurança. Se você já se vacinou também, você tá vitoriosa. Eu falo, vacinação, por favor, gente. Segunda dose, tá? Só se quiserem a parte 2, só para as pessoas premium com vacina. Não vamos falar para quem não tomou vacina. E é isso, sim. Vocês podem me encontrar no @sapatãoamiga no Instagram, no Twitter,
No TikTok também tô lá, né? Eu sou cringe barra Gen Z às vezes, mas eu acho que eu sou cringe, na verdade. Tô lá no TikTok. Não, eu não acho ser cringe, amiga. Eu não acho. Geminiano não é A gente cringe. nunca... Isso aí fica pros outros signos. A gente se adapta, todo mundo Capricórnio é sabe. cringe. Capricórnio é cringe. Capricórnio é cringe, sim. Eu tô no TikTok também, Sapatão Amiga. No YouTube, Sapatão Amiga. Na Mídia Ninja, é só vocês procurarem por Ana Claudino, que vão ler lá todos os meus textos. Quem quiser também me adicionar no LinkedIn, tá lá Ana Claudino. Eu acho que eu falei todas as minhas redes. Arrasou. Muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua energia também, pelo axé. É sempre bom a gente sair inteiro. E acho que esse recado que você deixou no final é muito importante, gente. Sapatonas, nós temos que estar vivas, inteiras, saudáveis, acontecendo. Façam o possível para isso. A meta agora é essa, sobreviver a esse genocida desgraçado, tá Com bom? certeza. Então se cuide das outras, fortaleça as sapatonas, consuma das sapatonas, fortaleça o trabalho das suas amigas, fortaleça o trabalho das suas inimigas também, tá bom? Faz o de todo mundo, porque a gente precisa sair dessa vivas inteiras e acontecendo, tá bom? Você me encontra nas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Me siga, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.